Tô com o relógio para não descansar muito. Roma venceu Cartago no ano 146 a.C. Naquele momento, desaparecia a última oposição de fato. Aquele império gigantesco que já fazia valer sua vontade e seus desígnios na antiguidade. Havia, sim, o Império Romano, desaparecida a oposição cartaginesa, de cuidar-se das invasões daqueles povos semicivilizados que os romanos chamavam bárbaros. Aqueles povos eram muito atrasados, não tinham aquela condição de vida que era o apanágio do cidadão romano. E o interessante, e os senhores vão de se perguntar por que eu comecei falando nisso. O interessante é que um autor, um dos ideólogos disso que aí está no nosso planeta, o senhor Jean-Christophe Rufin, o interessante, eu digo, é que um autor traz para a época odierna, para os nossos dias, uma condição que, segundo ele, é similar àquela do nosso planeta quando Roma dominou Cartago. O que é que o senhor Jean-Christophe Rufin diz? Ele diz assim: hoje, os países do primeiro mundo, os países ricos, e quero crer, já se falou aqui, eu não estava, mas imagino, que não são nada ricos, é tudo uma grande farsa, ricos somos nós. Mas, diz o senhor Jean-Christophe Rufin, esses países ricos formam um novo império. Os Estados Unidos da América do Norte, a Alemanha, o Japão, a Inglaterra, a França, são o império, e nós, pobres países da América Latina, os nossos irmãos da África e da Ásia, somente a África subsaariana, nós seremos os novos bárbaros. Na verdade, o senhor Jean-Christophe Rufin conhece a realidade das nossas favelas, do nosso pobre povo sofrido, que não tem nem a menor ideia de que é o seu trabalho que constrói a nação e a riqueza de que desfrutam os ricos, e fundamentalmente que é o seu trabalho honesto que faz com que aquelas potências estejam tão ricas, porque existem atualmente atuando de modo predatório sobre todas as nossas riquezas reais. Por que eu comecei com o senhor Jean-Christophe Rufin? Porque o livro do senhor Jean-Christophe Rufin era livro de cabeceira de um dos últimos presidentes da República, de um homem que sofreu impeachment e que era aplaudido em verso e prosa como um conhecedor profundo de uma literatura especializada. Vejam, senhores, que absurdo! Como é que se erige a questão de doutrina ideológica do mundo moderno? Uma tese segundo a qual nós somos inferiores, nós somos mal dotados pela natureza, e só nos cabe extrairmos nosso próprio sangue para entregar àqueles que, como verdadeiros vampiros, sugam todo esse mesmo líquido precioso das nossas entranhas. Eu queria lhes dizer que o senhor Rufin falha muito no livro dele. E como falha? Se é verdade que não se pode comparar o operário de Londres, o operário alemão, cônscio dos seus direitos, com o nosso pobre operário brasileiro, se isso é verdade, de outro lado, não se pode negar também que existe hoje um verdadeiro complô contra toda a nossa sociedade. Na verdade, está em andamento um projeto maquiavélico de destruição de todos os nossos valores. Na verdade, tudo aquilo que existe de mais digno na pessoa humana está sendo lançado no fundo do poço. Na verdade, cada um de nós perdeu o respeito pelo semelhante,
perdeu o respeito e não acredita mais no trabalho, no governo, no mercado, no crédito, nas pessoas. Na verdade, o que aí está é um atentado cruel à dignidade humana. E é contra tudo isso, é contra esse modelo terrível de destruição da cidadania plena que se insurgiu este partido político, que hoje tem a felicidade de ver reunidas aqui tantas pessoas das mais diversas categorias sociais, de todas as classes, de todas as raças, de todos os credos, fazendo com que nós todos possamos estar irmanados numa vontade una, que é de salvar a nossa pátria. Eu vim lhes falar sobre essa nossa vontade que nos acompanha, como minha família sabe, desde muito cedo, desde aquele instante, há meio século atrás, quando nós começamos a nos abeberar do conhecimento científico. Desde meio século atrás, quando nós começamos a perceber que o homem que sabe é mais feliz do que o homem que não sabe. Desde o momento em que nós começamos a entender as leis que regem a natureza física, biológica e social. Desde aquele instante que é uma preocupação nossa terrível. Por que tanta diferença? Por que tanta desigualdade? Por que na infância, lá no passado distante, nós tivemos que passar fome para estudar? E aí começamos a estudar. E logo cedo, na aurora da vida, nós aprendemos que o nosso país, esse belo país, é a quinta potência continental do planeta. Nós aprendemos que o Brasil é um país continente. Logo depois, já adolescente, nós aprendemos que o Brasil tem a maior riqueza em água potável, água de beber do planeta. Já na universidade, nós aprendemos outras coisas. Estudando ciências exatas, aprendemos que a riqueza mineral do planeta é inigualável. E qual não é nossa tristeza? Meio século depois, quando assistimos ao voo atravessando os rincões da pátria, dos advogados da União, para defender aquela coisa ignominiosa que foi a privatização da nossa Vale do Rio Doce. Não sei se já foi dito, mas a Vale do Rio Doce não foi vendida, ela foi doada. Aquela fortuna que os jornais, no cinismo que caracteriza a imprensa brasileira, aquele valor publicado, 3,338 bilhões de dólares, aquele dinheiro que representaria menos de 0,5% do valor real da Vale, aquele dinheiro nem chegou a entrar. Que tristeza naquele dia, que mal-estar, que vontade de sair chorando, ou gritando, ou esperneando. Dirão os senhores, por que não moveram ações, não usaram o direito constitucional? Mas nós o fizemos. E esse nós é plural, não é plural de modéstia. Quantos de nós impetraram ações presentes aqui, tantos? Nosso deputado federal, professor Bautista Vidal, professor Marcos Coimbra, professor Bernardo, muitos outros, até ações na Procuradoria-Geral da Justiça Militar, porque é crime a simples tentativa de internacionalização do solo pátrio. E essas ações foram todas arquivadas. Senhores, isso é extremamente dolorido. Aquilo aqui todos nós assistimos é algo maquiavélico, é algo terrível, porque tudo é feito, vejam senhores, de modo oficial. O Prona não está preocupado com roubo de galinha, não nos interessam precatórios, isso não tem a menor importância.
Vamos parar de falar besteira. Preocupemos-nos com as grandes questões. Preocupemos-nos com aquelas importâncias fabulosas que são desviadas oficialmente dos cofres públicos para pagar juros de uma dívida que não tem mais nenhuma razão de ser, externa e interna. Os números devem ter sido comentados pelos ilustres professores que me precederam. Vamos parar de discutir os buracos de rua. Aqui há candidatos e há representantes, estou vendo, do país todo, do nosso partido. Vamos acordar para as questões substantivas. Vamos nos levantar como um povo forte que somos. Vamos lutar contra essa alienação de tudo que é nosso, contra esse assalto vergonhoso que é feito às claras. Vamos levantar nossa voz. Vamos dizer um basta. Nós não podemos aceitar mais essa submissão. Nós não podemos aceitar